Fala pessoal do canal Retro Joabas, e aí pessoal, beleza? Joabas aqui na área de novo para mais um vídeo do Retro Joabas. Já logo em seguida vocês devem ter acabado de assistir a nossa live do mundo animado, que passa todos os domingos agora no retorno. Nós retornamos com as lives agora no mês de agosto. Todo domingo, meio-dia 40, uma live falando de Tokusatsu, falando de Jiraiya, Jaspion e Changeman na TV Band, no quadro Mundo Animado lá dentro da TV Band. E esse vídeo tá saindo depois aí do Mundo Animado, depois da nossa live, porque hoje é domingo, dia dos pais, pessoal. Então, pra gente deixar uma homenagem a todos os pais aí de todo o Brasil, de todo mundo, toda essa galerinha que curte aí cultura pop, eu vim trazer para vocês os 20 papais mais legais da cultura pop. Aí tem cinema, tem quadrinhos, tem tokusatsu, então aguenta aí que eu vou passar para vocês aí quais são meus 20 pais que eu acho mais legais aí. É isso aí, pessoal, então vamos aí dando um prosseguimento nesse vídeo super especial, falando para vocês aqui da minha listinha que eu fiz dos pais mais legais aí da cultura pop. Uma pequena e singela homenagem que o nosso canal vai fazer hoje pro Dia dos Pais, aproveitando para mandar um abraço aí, um beijo pro meu pai, o Joaci, que tá lá agora essa hora lá em São Luís do Maranhão, né? Homenagem para ele aí, feliz Dia dos Pais, meus pais, para tantos e outros pais aí que eu conheço, meu irmão André que é pai também, né? E tantos outros pais aí da nossa família e os seus pais aí, né? Você que é pai também e que curte o canal, um feliz Dia dos Pais, tá? E vamos fazer a nossa listinha aqui, vamos tocar o barco, porque eu fiz 20 nomes, pessoal, porque eu ia fazer um vídeo só dos 10 pais do Tokusatsu mais legais. Mas aí só com o Tokusatsu eu consegui uns 10. Mas tinha outros pais da cultura pop, gibi, filmes, então eu imaginei, poxa, vamos ampliar essa lista aqui, vou fazer uma lista aí dos 10 pais da cultura pop. Muita gente ficou de fora, que dá até para fazer uma segunda parte do vídeo, ou vocês colocarem nos comentários os outros pais que poderiam ter sido incluídos neste vídeo. Não é uma preferência minha do primeiro ao 20, o primeiro é o que eu mais gosto e o 20 não, simplesmente fui numerando e fui aqui marcando os que eu lembrava e com os que eu lembrava e os que eu gostava. Então vamos lá para a lista dos 20 pais mais legais aí da cultura pop. E eu começo aí essa lista com o Tokusatsu e vamos dizer assim, com um dos pais mais malvados e tenebrosos aí da história do Tokusatsu. Nada mais nada menos que Satan Goz, aí o pai de Mangaren da série O Fantástico Jaspion, né? E para quem não conhece a história do Mangaren, né? Ele é nascido a partir da união de todas as forças negativas do universo, né? E que ele é considerado Satanás galáctico, né? E ele pretende conquistar o universo inteiro e criar na Terra o Império dos Monstros. Então ele passa aí a série toda do Jaspion invocando monstros, enfurecendo esses seres, dando ali cobertura e poderes para que o Mangaren possa agir ali em prol de derrotar o Jaspion. Ele é o grande e poderoso Satanás Galáctico. Ele passa a série toda não usando todo o seu potencial de poder contra o nosso Tarzan Galáctico, vamos dizer assim, e no final da série ele acaba mostrando a sua verdadeira face naquela formação lendária e clássica lá de daquela forma grotesca que ele aparece no final da série, aquela forma mais demoníaca que o Satan Goz aparece no final da série sem armadura. Ele é um dos maiores vilões da história do Tokusatsu, pai do Mangaren também, que também é um dos maiores vilões da história do Tokusatsu, e tá aí Satan Goz, o pai do Mangaren, abrindo a nossa lista aqui de melhores pais da cultura pop. E em segundo, a gente vai comentar aí de um personagem, um herói nacional, de que uma tragédia familiar com a sua filha é determinante para transformar esse cara de um agente especial de polícia num grande vigilante brasileiro, que é o Doutrinador, pessoal. Para quem não conhece a história do Doutrinador, é um personagem brasileiro, né? O Miguel, que é um agente federal da DAE, que é a Divisão Armada Especial. Ele tem a sua filha morta por uma bala perdida
e ele acaba partindo por uma jornada pessoal de vingança. Então ele é um cara muito comprometido com o trabalho de policial dele, e numa das visitas que ele tinha feito para sua filha, né, ele acaba resolvendo levar ela para passear, para assistir um jogo do Brasil, o jogo da seleção do Brasil. E nesse dia, né, que era muito movimentado, era um jogo muito importante, a região ali do estádio ela tava parecendo uma fanfest. Só que de uma hora para outra acaba acontecendo uma bala perdida que acaba acertando ela. E quando ele vai levar para o hospital, para o SUS, ela acaba morrendo ali no hospital por falta de atendimento adequado. E ele acaba entrando numa investigação, por ser um agente, vamos dizer assim, federal, especial, ele acaba entrando numa investigação que justamente quer derrubar, se eu não me engano, acho que é o prefeito ou o governador local da cidade, lá onde ele fica, justamente por causa de desvios de verba pública na área da saúde. Ele se revolta, ele acaba passando por um processo, vamos dizer assim, depressivo e revoltante, que acaba mexendo muito com o psicológico dele, e tem uma válvula, vamos dizer assim, um start que acaba acontecendo com ele na vida dele, que acaba tirando ele da zona ali, de mesmo sendo um policial e que luta ali contra vamos dizer assim, a desigualdade e a criminalidade, ele acaba passando daquilo ali, que é mais ou menos uma linha certa, para uma linha torta, para se tornar um vigilante e conseguir fazer justiça, mesmo que ele tenha que infringir regras, infringir leis. É como se fosse um justiceiro, como se fosse um Batman. Assista um filme do Doutrinador, pessoal, que muitas vezes passa aí no Space, e a série, para vocês entenderem o personagem, mas é muito legal. Aí um personagem brasileiro, super paizão aí, que acaba virando um vigilante e dando cabo de um monte de político safado, vagabundo, muito depois aí da tragédia que acontece com a filha dele. E o terceiro que a gente listrou aqui na nossa listinha é o professor Nambara, pessoal. Pô, a gente não poderia esquecer, a gente falou de Jaspion, de falar do professor Nambara, né? E para quem não sabe, aí um resuminho da história do professor Nambara, ele é um viúvo fotógrafo que surge na série do Jaspion a partir do episódio número 15, e depois de sucessivos sonhos estranhos que ele vem tendo com o Pássaro Dourado, ele começa a fazer uma pesquisa. E em livros de mitologia ele acaba descobrindo a lenda do Pássaro Dourado. E ele começa a se aprofundar nessa pesquisa, né? As suas pesquisas acabam chegando nos ouvidos de quem? Do Magari, filho de Satangos. E ele nega. E o que acontece? O Magari, ele tenta recrutar o professor Nambara para as tropas dele, mas o professor Nambara, ele se recusa, né? Ele se recusa e ele acaba aí entrando numa perseguição gigante que vai perdurando aí a série toda do Jasper. Ele tem dois filhos, né? Que é a Kanoko e o Kenta, né? Então quem não se lembra aí do professor Nambara, um personagem lendário aí do Jaspion, pessoal. E continuando aí aqui a nossa listinha dos pais mais legais aí da cultura pop, a gente vai falar agora de um pai vindo das animações, dos desenhos. Quem nunca assistiu aí Os Incríveis e lembra do Senhor Incrível, pessoal? Isso mesmo, o Senhor Incrível, que é o Beto, né, no desenho, na animação. Ele é um supers, né, que é considerado lá no desenho, na animação, seres humanos dotados de super força, né, de superpoderes. Ele é casado com Helena, né, e pai da Violeta, do Flecha e do Zezé, né, que é um bebezinho muito doarteiro. Ele vive em Metroville, né? E o que acontece? Ele trabalha, o que acontece? Explicando mais ou menos, resumindo a história, eles passam por uma época muito lendária, muito áurea, assim, dos trabalhos deles como super-heróis, essa família, né, dos Incríveis, e por uma determinação, eles acabam tendo que assumir, revelar suas identidades secretas e assumir, vamos dizer assim, trabalhos, posições civis. Eles têm que meio que deixar a vida de super-herói de lado por uma determinação, né? E aí cada um deles vai fazer alguma coisa, não é só eles, né, os Incríveis, mas, vamos dizer assim, super-heróis no geral, assim, né, contemporâneos da época dele.
o Beto ele acaba indo trabalhar numa agência de seguros, né? Mas ele se sente totalmente frustrado, né? Ele queria realmente estar agindo, né? Estar em ação como o Senhor Incrível. E acaba surgindo um vilão nesse primeiro filme dos Invencíveis, que é o robô gigante, é um super robô, né? Que acaba... É um grande robô, né? Na verdade, o nome do personagem. Ele acaba colocando o Metroville em perigo. E aí ele acaba, vamos dizer assim, avançando uma determinação aí que ele não podia, voltando a ser o Senhor Incrível de novo e desenrolando, desencadeando toda a história de retorno aí da família dos Incríveis para poder proteger ali a cidade desse grande robô. É um desenho muito legal, pessoal. Eu assisti também Os Incríveis 2, se eu não me engano tem uma continuação que é melhor ainda. Mano, é melhor ainda, assim, tipo, Os Incríveis é muito legal, pessoal. É um desenho muito, muito, muito bacana mesmo. Vale muito a pena vocês assistirem, que é divertidíssimo e tem bastante cena de ação, um desenho muito bem feito, hein? E aí, lembrando do Senhor Incrível, né, o Beto, o grande pai dessa família dos Incríveis. E continuando, pessoal, a nossa listinha e voltando em Tokusatsu, como tem pai aí importante na série do Jaspion, porque a gente já falou do Edin, a gente já falou do Satangos, aliás, a gente já falou do Professor Nambara, a gente já soltou no spoiler, já falamos do Satangos, então a gente não poderia esquecer do Edin, né, que é o grande pai adotivo aí do Jaspion, pessoal. O Edin, para quem não sabe, ele é um eremita e cientista da galáxia, né? É o último dos profetas, né? O último dos profetas seculares, né? Vamos dizer assim, que protegem a Bíblia Galáctica, né? Que tem toda aquela profecia lá do herói que vai derrotar ali o Satanás Galáctico, no caso que isso tem totalmente a ver com o Jaspion e com o Satangos, né? Ele morre no final da série, vou soltar um spoiler aqui, me desculpa, mas ó, a série já tem 30 anos, né, pessoal? Convenhamos, né? A gente já sabe que é um negócio que vai acontecer daqui umas 2 semanas aí no mundo animado, mas o Edin ele morre no final da série, ele se sacrifica pro Jaspion conseguir ter tempo suficiente para encontrar o bebê irradiado pela luz, né? E ele passou todos os ensinamentos pro Jaspion ali que ele tinha, todas as condições pro Jaspion ser o herói que ele é, né? E o Edin aí fica como um dos maiores pais aí da história do Tokusatsu e uma figura central importante aí da série do Jaspion. E aí voltando, saindo um pouco do Tokusatsu, pessoal, incrementando a nossa lista com um personagem de cinema, dizem que ele é o personagem principal e mais famoso da cultura pop. Tô falando do Darth Vader, pessoal, de Star Wars. Isso aí, Darth Vader de Star Wars tinha que estar na nossa lista. Pra quem não sabe, ele é nascido como Anakin Skywalker, o Darth Vader. E ele é um dos protagonistas de Star Wars, né? Protagonistas, antagonistas aí dessa grande franquia, uma das maiores da história do cinema. E ele é o pai do Luke Skywalker, né? Para quem ainda não sabe disso daí, né? É uma revelação que é feita lá em Star Wars, o episódio 5, né? O Império Contra-Ataca, de 1980. Um dos maiores vilões da história do cinema. Para mim, ele é o maior personagem da cultura pop, né? Com certeza. Não tem um que não olhe a imagem do Darth Vader e não saiba que ou é o Darth Vader ou tem a ver com Star Wars, ou com Guerra nas Estrelas, né, como a gente conhecia lá atrás, aí, no final dos anos 70 e começo dos anos 80, né? O Satangos, ele é totalmente inspirado no Darth Vader, né? Então, para você ver como é um personagem importante da cultura pop, que deu origem a um outro personagem importantíssimo da cultura Tokusatsu, né? E tá aí, Darth Vader incrementando a nossa lista dos pais mais legais aqui da cultura pop, pessoal. E seguindo essa nossa lista, a gente vai trazer o 7º pai aqui, que é o Dr. Cleflin de Flashman. Vocês lembram, pessoal, do Dr. Cleflin? O Dr. Cleflin, ele é um médico cientista, né? Que aparece, geneticista, né? Que aparece na série dos Flashman, um grande tokusatsu aí de Sentais aí do Japão. Ele faz experiências com biomoléculas, né? Ele faz a criação ali de monstros, o Dr. Cleflin.
Inclusive lá na série ele tem ali as suas criações principais que acabam sendo a parte vilanesca ali da série, né? Que é o Vandar, né? O Vanbar, a Nefer, o Gars, a Vec e Kurt, né? Que fazem parte ali da parte vilanesca ali de Fleshman, né? Eles são suas criações mutantes. Então praticamente são seus filhos, né? Que ele construiu, por mais que seja artificialmente. Ele é na verdade um terráqueo que foi capturado ainda bebê 300 anos atrás, né? E passou por todas as experiências ali que ele próprio mesmo acabou sofrendo, né? Operações mutantes, né? Que foram comandadas ali pelo monarca lá Deus, né? Para quem assistiu a série. E ele é super importante porque ele que constrói os monstros, né? Que enfrentam ali o Fleshman, né? É um vilão muito marcante, né? Ele acaba utilizando aquele órgão, né? Para poder fazer ali as suas... Ele acaba construindo aquele... Ele tem um órgão, né? Que ele toca para poder fazer a construção dos seus personagens. E é um personagem super, hiper importante aí dentro de Fleshman, pessoal. É isso aí, pessoal, então vamos continuar na nossa lista aqui falando do oitavo personagem, aqui nosso oitavo pai lendário aí, e dos mais legais aí, pais da cultura pop. Eu vou falar do prefeito Adam Daniels, né, pessoal? O prefeito, o pai ali do Devon no Power Rangers Morfagem Feroz, né? Para quem não sabe aí, o Adam Daniels, ele é o prefeito de Coral Harbor, né? Que é a cidade onde se passa a história do pai dos Power Rangers, lá em Morfagem Feroz. Ele é o pai do Devon, que é o Ranger vermelho, né? E ele acaba, durante a série, né? Ele acaba sendo controlado pelo Evox ali no fim da primeira temporada, né? Então ele tem um papel-chave muito importante. Por quê? Porque primeiro que o prefeito Adam, ele é muito recorrente na série, é um personagem que ele é muito participativo na própria série mesmo, né? E o Devon, ele passa uma boa parte da série ali meio que evitando que o pai dele descubra que ele é um Ranger, né? E ele tem um relacionamento, eu não vou dizer que é complicado com o pai, mas ele tem um relacionamento, assim, vamos dizer assim, de afirmação com o pai dele, tendo que correr atrás de conseguir se afirmar como filho, sem ter a necessidade de tanto de suporte do próprio pai, né? Porque o Devon, por mais que seja filho do prefeito, ele é um cara simples, né? Então ele tá lutando para se afirmar, vamos dizer assim, sozinho, né? Em uma dada altura da série, o prefeito Adam acaba ficando importante porque ele é controlado pelo vilão da série, pelo Evox, né? Para tentar ali conseguir colocar os seus planos ali de dominação ali, que eles consigam ser bem sucedidos, né? E é muito importante, é um personagem muito marcante aí de Power Rangers Morfagem Feroz, o prefeito Adam Daniels aí, como um dos nossos pais aí mais recentes do tokusatsu americano de Power Rangers, bem aí lembrado dentro da cultura pop, pessoal. E aí, continuando a nossa super listinha de pais aí da cultura pop, falando do nono pai, o Dr. Tokimura de Fleshman, pessoal. Quem não se lembra, quem é da minha idade aí que assistiu Fleshman, opa, vai lembrar aí com certeza do Dr. Tokimura, né? Que ele é um cientista e pai, né, de família, né? Que há 20 anos, né? Caçadores espaciais acabaram capturando um dos seus filhos, né? E aí é um grande plot aí, twist da série, né, de Fleshman. Essa situação de um dos filhos aí do professor Tokimura ter sido capturados aí por esses caçadores especiais. E ele sempre ajuda os Fleshman, né, com os seus inventos aí, o nosso Dr. Tokimura. E ele acaba descobrindo, aí eu vou ter que soltar outro spoiler, pessoal, não tem jeito. Mas aí a série de 30 anos, né, convenhamos. Ele descobre lá no final da série, por volta do final da série, que esse filho raptado na verdade é a Sarah de Fleshman, né?
Então é uma série muito importante, é um personagem muito recorrente da série, central, importante aí, o Dr. Tokimura, que ajuda os Flashman, né, como o nosso nono pai da nossa listinha aqui de pais mais legais do Tokusatsu. Entrando no 10º, chegando na metade da nossa lista, pessoal, o Murphy, o Robocop, aí, o policial do futuro, de 1987. Quem é da minha idade, cara, como que assistiu nas sessões da tarde os filmes do Robocop, seja o Robocop 1, o Robocop 2, o Robocop 3. A gente tem um reboot que, na minha opinião, é super legal, do José Padilha, né, feito aí na última década, muito da hora, cara, o reboot aí do José Padilha, que eu posso até trazer um dia aqui pro canal, aí uma resenha muito legal. E para quem não lembra, o Robocop, a história dele se passa na Detroit do futuro, lá naquela época lá de 87, quando o filme saiu. E essa Detroit, ela é tomada pelo crime. É uma das cidades, vamos dizer assim, mais perigosas do mundo, Detroit, né? E o Alex Murphy, ele é um policial, né, que na sua primeira saída com a sua nova parceira, ele acaba brutalmente assassinado por um dos vilões centrais ali do filme. Existe a OCP, que é resumindo assim, é uma grande mega corporação que ela quer, vamos dizer, introduzir na cidade, até por razões políticas também, uma nova linhagem de segurança patrimonial, de polícia, vamos dizer assim, robotizada. E eles acabam utilizando o Murphy, né, como eles precisavam de um policial morto, né, para poder construírem e dar vida a esse projeto de um ciborgue ali. E eles acabam revivendo o Alex Murphy, e ele acaba, né, revivendo como um ciborgue da força da lei aí, o Robocop. Ele tem muita politicagem envolvida no filme, muito esquema, dinheiro de empresas rolando por detrás, né? É mais uma preocupação política e de grana do que propriamente uma preocupação com a política de segurança pública mesmo, de Detroit. O Alex Murphy, ele era casado, né? Ele tinha uma esposa e um filho, e é por causa dessas lembranças familiares da esposa e do filho que ele acaba lutando com a própria programação que existe no cérebro dele, para ele esquecer esse passado dele e ele conseguir começar a tomar à tona ali todas essas lembranças, lembrar que ele não é só o policial do futuro, mas é que ele é um agente, ele é um policial das ruas de Detroit chamado Alex Murphy. Ele começa a recobrar a sua humanidade, vendo que ele foi usado, na verdade, não para defender aí, os direitos dos cidadãos de Detroit, mas na verdade ele foi utilizado como um fantoche ali em, vamos dizer assim, desejos muito mais obscuros ali da cena política de Detroit, da cena empresarial de Detroit. É muito legal, cara. Se vocês puderem assistir Robocop ou ler os quadrinhos de Robocop, porque tem os quadrinhos, cara, é sensacional. E ele é um dos nossos pais aqui, que tá na nossa listinha de pais mais legais da cultura pop. E indo pro 11º, a gente não poderia esquecer de um personagem muito importante na formação de um dos heróis mais importantes da DC Comics, que é o Alfred, né, que é aí o mordomo do Batman, pessoal. O Alfred, ele é muito importante e ele tem uma peça como pai do Batman, como, né, esse pai substituto do Batman, muito importante na história do Bruce Wayne, né? O Alfred, para quem não sabe, é o Alfred Pennyworth, né? O nome completo do Alfred, para quem muita gente não sabe, é Alfred Thaddeus Crane Pennyworth, né? E ele tem uma história muito curiosa. Ele é mordomo, né, da família Wayne, né? E ele nasceu e cresceu na Inglaterra, né? Ele não é americano, né? Ele se juntou-se muito novo ali na idade, vamos dizer assim, de alistamento pro exército. Foi no exército que ele aprendeu, dentre outras coisas super importantes, as habilidades médicas que ele demonstra nas histórias do Batman ali, dando suporte aí pro Bruce Wayne. Ele depois, quando ele saiu do exército, ele se transformou em ator de teatro, principalmente ali muito focado em Shakespeare,
né? Você vê a formação intelectual também, cultural muito importante que o Alfred tem. E depois ele acaba se tornando um agente da M16. Então vê que são momentos da vida do Alfred que ele vai ali em cada momento se transformando num personagem totalmente completo para ser o braço direito principal aí do Batman. Ele acaba se tornando o tutor legal do Bruce, e depois quando o Bruce sai para aquela jornada de descobrimento, de treinamento, que depois ele volta e acaba decidindo combater o crime como um Homem-Morcego, o Alfred acaba se tornando o principal aliado dele nesse combate ao crime dentro de Gotham, né? Alfred é um personagem super importante para DC Comics, para o Batman, é um grande paizão, na verdade, aí do Batman depois da morte do Thomas Wayne, e ele está aqui citado na nossa listinha, pessoal. E aí a gente vai agora para um desenho muito importante americano dos anos 80, que fez muito sucesso aqui no Brasil, que surgiu lá atrás nos quadrinhos, era um pouquinho diferente, teve a sua versão live action nos anos 80, que, nossa, invadiu aqui várias sessões brasileiras, tanto no cinema, mas como na TV aberta. A gente cansou de assistir esses personagens, e recentemente ele teve um reboot comandado nada mais nada menos pelo Michael Bay. Eu tô falando de Tartarugas Ninja, e eu tô falando do Mestre Splinter, pessoal, que é um dos nossos pais mais legais aqui da cultura pop da nossa listinha. Isso aí, pessoal, Mestre Splinter. Quem não se lembra do Mestre Splinter? Ele é um rato mutante sensei e pai adotivo das Tartarugas Ninjas, né? Ele é treinado no Japão na arte do ninjitsu, né? Pelo seu dono, e não é só o seu dono, mas o seu mestre, o Hamato Yoshi, aliás, né? E o que acontece? Tem duas versões, né? Vamos dizer assim, de origem das Tartarugas Ninja e do próprio Mestre Splinter, né? Mas aí, uma das versões aí que a gente conhece é que ele, né? Ele é criado ali pelo Hamato Yoshi e acaba se envolvendo naquele acidente tóxico, né? Que acaba transformando não só as Tartarugas Ninjas, mas ele próprio, né? E ele vendo ali as Tartarugas Ninjas desoladas, nessa origem o seu dono, o seu mestre, acaba morrendo, né? Por causa do Oroku Saki, que é o Destruidor, né? Que lá na frente lá se transforma no Destruidor. E o Mestre Splinter, vendo ali as Tartarugas Ninja desamparadas, ele acaba adotando elas, ele acaba criando elas como os filhos e ensinando a arte do ninjitsu para elas, né? E nossa, Tartarugas Ninja eu gosto bastante. Aqui em casa eu tenho os DVDs, eu tenho um filme o Tartarugas Ninja número 2, número 3. Eu tenho uma coleção completa de revistas das Tartarugas Ninjas, eu gosto muito. Pessoal, gosto dessas versões novas de desenhos mais cartoons, né? Das Tartarugas Ninjas, não só o desenho dos anos 80, eu curto mais os recentes também, eu acho muito legal. E sem querer eu assisti domingo passado um bom pedaço do Tartarugas Ninja, se eu não me engano, acho que é... como é que é o nome daquele filme? Tartarugas Ninja Saindo das Sombras, é um negócio assim, é um segundo filme desse reboot, dessa versão nova, e eu gostei bastante. Eu tinha um preconceito com esse filme por causa do visual das tartarugas, mas aqui eu vinha me assistindo, aí eu fui assistindo também, fui me envolvendo e gostei bastante do filme, né? Não peguei ele todo, mas o que eu assisti eu gostei bastante. E o Mestre Splinter, ele é, dentro da nossa cultura aqui popular brasileira, vamos dizer assim, ele é muito difundido por causa dos desenhos dos anos 80, porque virou apelido de muitos colegas e amigos nossos, né? Às vezes esses tiozinhos aí, metido a valentão, que manjava lutar, a gente sempre botava um apelido de Mestre Splinter. Então, é um personagem clássico dos anos 80, com certeza que tá aí no nosso imaginário popular e tá na nossa listinha de pais mais legais da cultura pop. E continuando essa lista, talvez um dos pais mais queridos para quem é fã de Tokusatsu. E eu vou falar aqui do Tetsuzan Yamashi,
o nosso pai adotivo do Torra, do nosso Ninja Jiraiya, que agora vai fazer parte aqui da nossa listinha também, pessoal. Tetsuzan Yamashi de Jiraiya, na verdade ele é interpretado pelo Masaaki Atsumi, que na vida real ele é um ninja mesmo de verdade. Ele, para quem não sabe, ele é lutador, ele é coreógrafo e médico japonês e ninja, pessoal. E a história do Masaaki Atsumi, nosso Tetsuzan Yamashi aí da série do Jiraiya, é muito interessante, porque o que acontece? Ele é fundador e atual patriarca da Bunjikan. O que é a Bunjikan? Porque é uma ordem, né? É uma ordem, e que ele, o próprio, ele é ex-discípulo e sucessor das tradições do Toshitsugu Tamakatsu, se eu não me engano. Que ele é simplesmente o último ninja autêntico da história do Japão. Então você vê, ele é discípulo desse último ninja autêntico que existiu no Japão. Mano, não é qualquer coisa. Ele é e na série, né, ele é o 34º da geração dos Togakuri, né? Então, ele é um personagem muito importante da série, porque ele passa vários ensinamentos, ele coloca o Torra no trilho da sua inicialização como ninja e no seu crescimento, no seu desenvolvimento como personagem, como ninja, né, dentro da série. O Tetsuzan, ele é muito importante também, porque, poxa, meu, ele é um cara que ele é ninja mesmo, né, meu? E ele tá aí vivo até hoje, ele deve tá beirando os 90 anos aí, e ele é vivo até hoje, ele luta, ensina artes marciais até hoje. Ele é um médico também bem respeitado, né? E na série ele trazia muita sabedoria ali, tanto pro Torra, como para o Manabu, como para a irmã do Jiraiya também. E ele sempre foi muito respeitado até pelos próprios vilões, né, que enfrentavam ali o próprio Jiraiya. Então tá aí, meu, nossa homenagem para um dos grandes pais aí das histórias do Tokusatsu, que a sua vida real e a sua vida, vamos dizer assim, como ator, elas se misturam, né, num misto de ficção com realidade. O Tetsuzan Yamashi e o Masaaki Atsumi, homenageado na nossa listinha aqui de pais mais legais da cultura pop. E agora a gente voltando, né, saindo do Japão, voltando aqui para a América, indo para o mundo dos quadrinhos, eu coloquei um personagem aqui muito importante que fez muito sucesso comigo na minha infância, quando eu comecei a ler quadrinhos aí do Homem-Aranha, que é nada mais nada menos do que o Duende Verde, pessoal. E nós brasileiros, a gente tem muito ali a lembrança do Duende Verde, principalmente nos filmes do Tobey Maguire, né? O primeiro Homem-Aranha que passou aqui no Brasil nos anos 2000, ali na década de 2000, né? E o Duende Verde é um personagem muito interessante, pessoal. Ele é o alter ego do Norman Osborn, né? Que ele é um super vilão aí das histórias do Homem-Aranha, e depois ele ganhou uma proporção muito maior dentro da Marvel em outras sagas, né? Ele é chefe da Oxcorp, né? E ele acaba se apropriando, né? Descobrindo uma fórmula que elevou as suas capacidades físicas e intelectuais, mas só que levou ele à loucura. E por causa dele ter chegado a essa loucura, ele acabou adotando matemática Halloween e se tornando um vilão, que é o nosso Duende Verde, né? Chama de Duende Macabro também, enfim, mas é o nosso personagem aqui. E ele é responsável por grandes momentos na história, não só do Peter Parker, do Homem-Aranha, mas da história da Marvel, como a morte da Gwen Stacy, né? A saga dos clones, tanto famosa nos anos 90, que me pegou como leitor nos anos 90, e aí mais recentemente, por exemplo, o Reinado Sombrio, que é uma grande arco da Marvel, que muitos gostariam de ver dentro do cinema, né? E ele é pai do Harry Osborn, que acaba se tornando aí, depois, dentro da história da Marvel, no segundo Duende Verde. Então tá aí a nossa homenagem pro Duende Verde. Quem não lembra do William Dafoe, né, fazendo aí o Duende Verde
né, no primeiro filme do Homem-Aranha, que ele é muito legal por sinal, passou recentemente na Record aí de novo, nessa nova onda de filmes, né, de mega sucessos aí que a Record conseguiu pegar os direitos, né, e tá aí a nossa homenagem pro Duende Verde. E seguindo a nossa listinha dos melhores pais aí da cultura pop, gente, são 20, a gente vai falar do 15º agora, tá acabando, mas a listinha é super especial para você, pai aí, que tá assistindo o vídeo. A gente vai falar de outro personagem super importante de Jiraiya, mas agora da parte vilanesca. A gente vai falar do Onirin Dokusai de Jiraiya. Quem não lembra aí do Dokusai, cara, vilão que nunca conseguiu se garantir sozinho. Na verdade, ele deu um puta de um trabalho sozinho quando ele descobriu aquela caveira lá daquela magia negra, que deu a origem, vida, aquele monstrão lá gigante, né, na série que a gente assistiu recentemente, que acabou fazendo com que o Jiraiya conseguisse descobrir aí, e aí gerou aí o surgimento do deus Jiraiya, né? Mas o Dokusai é o seguinte, a história do Dokusai também é super interessante. Ele era também daquela 34ª geração dos Togakuri, que os Tetsuzan faziam parte, mas por causa da sua ganância e por causa da sua inspiração vilanesca, ele acabou debandando pro mal e criando aí, vamos dizer assim, a família dos feiticeiros, né? Ele tem uma filha legítima, que é a Benikiba, e ele tem, vamos dizer assim, um filho postiço, né? Que é o Retsuga, né? E ele cria a família ali dos feiticeiros. Ele tem ali o apoio também daquelas criaturas lá, os homens corvos, né? Que são aqueles ninjas lá com aspecto de pássaro, né? E ele é um personagem muito recorrente, super importante, né? Central, na verdade, na história do Jiraiya. Ele tem uma fera, ele tem um esquema ali com a Morgana, né? Que acaba aparecendo depois, né? Vamos dizer assim, da metade pro final da série, que é interpretada pela mesma atriz lá que faz a Rita Repulsa, né? E ele sempre se apoiando ou nas alianças, né, que ele fazia com outros ninjas que queriam derrotar o Jiraiya, para poder se apossar da espada olímpica, principalmente, né? Mas ele sempre ali atrás do Paco, atrás do restante da inscrição, para conseguir tentar descobrir aí o tesouro ali de Paco, né? Cara, personagem lendário que você acaba não... tudo o mistério legal do Dokusai é você não ver o rosto por detrás da máscara, né? Eu acho isso super interessante. Ele é um personagem, né, bem peculiar aí dos Tokusatsu e tá na nossa listinha de pais mais populares, mais legais aí da cultura pop. E seguindo aqui, a gente vai falar de um personagem de novo da DC Comics, de novo envolvido com Batman, nada mais nada menos que o Pistoleiro, grande vilão do Batman, grande vilão do Esquadrão Suicida e um personagem muito importante e recorrente aí da DC Comics. E que a gente tem uma lembrança muito recente do Will Smith, né? Interpretando o Pistoleiro no filme do Esquadrão Suicida, que ficou bem legal e uma das poucas coisas que salvam naquele filme, junto com a Arlequina, né? E o Pistoleiro, pessoal, ele é o Floyd Lawton, para quem não conhece, personagem recorrente principalmente do Esquadrão Suicida. Ele, seu nome original, né, em inglês, né, lá na DC Comics é Deadshot, aqui é traduzido para o Pistoleiro, né? E um ponto muito importante na história, né, que acaba, vamos dizer assim, definindo de formas finais ali o Pistoleiro para essa vida de crime dele, deixando um pouco de lado a parte de anti-herói quando ele está no Esquadrão Suicida, é que ele teve a filha dele, que aparece lá no filme, novinha, né, separada do pai por causa que ele está preso, e ela é super estudiosa. Ela tem um fim muito diferente nos quadrinhos, pessoal. Para quem não sabe, nos quadrinhos ela é raptada por um pedófilo, ela é estrupada e assassinada por esse pedófilo. Depois, no transcorrer, vamos dizer assim, das histórias do Deadshot, do Pistoleiro, ele acaba encontrando esse pedófilo e dando cabo nele, né? Acabando com a vida dele. Mas é um momento muito importante
de guinada, de virada ali na vida do pistoleiro, principalmente na vida do crime, né, de fuder, matar geral. E é um personagem muito da hora, né, porque ele é um cara que ele não erra os tiros, ele é considerado o melhor atirador do mundo, se vacilar até do universo. Ele atira de costa, de olho fechado, apertando o negócio aqui, atirando a colar. Vocês veem no início do filme do Esquadrão Suicida, na apresentação dele, o que ele faz lá para poder pegar aquele bandidinho de pé de chinelo lá, aquele gangster de pé de chinelo, que ele acaba sendo contratado para matar, né, mano? É sensacional o que ele faz, né? A apresentação dele. E tá aí o pistoleiro colocado aqui na nossa listinha de pais mais legais da cultura pop. E seguindo e voltando ali pro mundo do Tokusatsu, a gente vai falar do Soichiro Akizuki, que ele é o grande pai do Kamen Rider Black e do Shadow Moon, pessoal. Quem não lembra, ele é um personagem que passa muito rápido na série, mas ele é importantíssimo, central para a criação dos dois personagens principais da série, né? Ele é o pai do Nobuhiro, né, que é o Shadow Moon, e o pai adotivo do Isamu. Sempre me enrolo para falar o sobrenome do Isamu, mas é Isamu Minami, pessoal. O Isamu, porra, o Kamen Rider Black. Ele acaba criando eles, né, fazendo ali uma experiência mutante para que eles se transformassem nos imperadores seculares, né? Que eles pudessem ali entrar para o império do Gorgon, né? Se eu não me engano. E acaba dando tudo errado, porque o Isamu acaba conseguindo escapar, ele acaba conseguindo não ter ali a sua mente totalmente transformada, ele acaba se transformando no Kamen Rider Black, mas ele vê o irmão dele se tornando um dos vilões mais emblemáticos da cultura pop japonesa dos tokusatsu, que é o Shadow Moon, cara. E eles acabam ali em embate uma boa parte da série pra frente, do meio pra frente. Tem aquele final apoteótico histórico que eu não vou falar aqui, porque tem muita gente que não assistiu, por incrível que pareça ainda, Kamen Rider Black. Como a gente tá nesse hype aí do retorno, né, via Sato Company, via Amazon Prime, né, é um personagem super lendário que vai trazer um final muito importante e muito chamativo, muito marcante na história das séries live action do Japão, né, esse enfrentamento entre o Shadow Moon e o Kamen Rider Black. E o pai deles é super importante porque criou esses dois personagens, acabou criando um que se tornaria um herói e um outro que se tornaria um vilão dentro da série, que é o Soichiro Akizuki, né? Então tá aí a lembrança desse pai tão importante aí dentro da cultura Tokusatsu. E aí, voltando, pessoal, para DC de novo, que não tem pai lembrado aqui da DC Comics, né? Eu mal lembrei de ninguém ali da Marvel. Mas enfim, se eu falei do Pistoleiro e antes eu falei do Alfred, não falar do Thomas Wayne, porra, aí já era sacanagem, né, pessoal? Então, falar aí do Thomas Wayne, que dispensa comentários e apresentações, o pai aí do Bruce Wayne, né? E ele é um grande, na história do Batman, é um grande cirurgião e filantropo, né? Herdeiro ali de toda a riqueza dos Wayne, que vem até do século passado, né? De tantas e tantas histórias de conquistas, né? Da família Wayne. E eu acho que o grande ponto que a gente tem que lembrar do Thomas Wayne não só o simplório, que é lembrar que ele é o pai do Bruce Wayne e que o seu assassinato, a sua morte, que foi tão importante para poder criar a mítica do Batman, né? São duas coisas. Primeiro, porque por que ele morreu, né? Muita gente lembra por causa dos filmes que são recorrentes, essa cena do flashback da morte dos pais do Bruce Wayne, né? Tanto a Martha, né, contra o Thomas, mas muita gente esquece que, na verdade, naquela época que ele foi assassinado, ele já estava se candidatando para ser vereador de Gotham. Ele já sempre teve uma influência muito importante dentro de Gotham. O conhecimento das pessoas, ele era muito popular porque ele era um médico, mas ele fazia muitas boas ações, ele era um filantropo. Casada com uma socialite, né, a Martha Wayne, ele tinha se acabado de se candidatar a vereador de Gotham.
E ele estava já num processo muito importante assim, de crescimento político. E aí um dos rivais dele, que agora eu não vou lembrar o nome pessoal, mas era um outro político da cidade também, vereador também, que temia muito ali a ascensão do Thomas Wayne dentro da política, até de repente por uma futura candidatura para a prefeitura e tudo mais, ele acaba contratando um matador, o tio, que acaba matando aí os pais do Bruce Wayne naquela emboscada que ele prepara na saída deles naquele dia. Em algumas origens é o teatro, em outras o cinema, mas enfim, naquele beco lá onde ela acaba assassinando aí o Thomas Wayne. E uma outra, vamos dizer assim, parte importante de lembrança do Thomas Wayne é dentro de uma saga, uma das mais importantes da DC Comics, que é a Flashpoint, né? Onde acaba acontecendo o inverso, não é ele que morre com a Martha naquele beco, quem morre é o Bruce, pequeno, né, garotinho, né, menininho. O Thomas ele acaba assumindo o manto do Batman, mas de uma forma totalmente diferente, porque aquele senso de justiça, de não matar que o Bruce tem e de combater a criminalidade, mas com o seu símbolo de medo, que é o morcego, que é o Batman. Thomas Wayne ele mata geral, ele é tipo um justiceiro, vamos dizer assim, da Marvel. Legal também que a Martha ela acaba se transformando no Coringa dessa realidade paralela em Flashpoint, né? E é uma série muito clássica, pessoal. Procurem ler ela nos quadrinhos, não fiquem no hype esperando esse filme do Flash, que deveria mudar o nome, que de Flashpoint não vai ter nada. É só um nome para poder tentar elevar um personagem num filme que muito provavelmente vai nascer já flopado no futuro, porque ele não vai ter nada do Flashpoint verdadeiro. Quer conhecer o Flashpoint? Quer conhecer esse Thomas Wayne badass, versão maluca que tem em Flashpoint? Lê o quadrinhos, o ponto de ignição, aí a série que você vai pegar e ter conhecimento desse Thomas Wayne importantíssimo dentro da DC Comics, pessoal. Tá acabando a listinha, a gente já vai para um penúltimo personagem aqui da nossa lista dos pais mais legais, mais populares da cultura pop. E eu tinha que fechar a lista Tokusatsu com o Sr. Bazu, por que não? Personagem super clássico dos Tokusatsu, uma das séries mais amadas aqui do Brasil, que é o Changeman. E o Sr. Bazu tem um filho, gente, vocês vão acabar conhecendo ele aí, muito provavelmente essa semana. Eu não sei quando vocês vão estar assistindo o vídeo, mas eu vou lançar no Dia dos Pais esse vídeo, né? Mas essa semana, ou lá na próxima semana, no Mundo Animado, a gente vai assistir provavelmente um episódio que vai aparecer o filho adotivo, que é o Príncipe Ícaro, né? Que ele acaba surgindo para poder tentar dar uma mão pro pai dele para derrotar, enfim, os Changeman. Só que ele acaba se apaixonando, se eu não me engano, que é pela Marmaid. Acaba colocando os planos dele, tudo, sabe, descendo pelo ralo, dá tudo errado e o Sr. Bazu acaba matando o próprio filho, pessoal. Eu foda-se, já vou soltar esse spoiler aqui, porque é super importante para você entender o personagem, o Príncipe Ícaro, e principalmente essa relação de pai e filho, né? Mano, é sensacional, o negócio que vocês vão pirar na série quando aparecer esse Príncipe Ícaro. Então, fechando a parte Tokusatsu com o Sr. Bazu e indo para o nosso último nome. E por que eu deixei em último? Porque eu não sei porquê, quando eu comecei a fazer a lista, pessoal, foi o primeiro nome que me veio à mente. Eu não sei se é porque eu tô com muita vontade de assistir esse filme de novo. Ele não é um dos mais populares, tá? Mas foi o primeiro nome que eu lembrei. E por ter sido o primeiro nome que eu lembrei, eu coloquei aqui na lista. Deixei para falar por último dele, que é o Ray Ferrer, o Tom Cruise, do filme A Guerra dos Mundos. Acho que eu tô com tanta vontade de assistir esse filme, né? Que vou até tentar ver se eu assisto amanhã, pessoal, e depois do Dia dos Pais, depois de conversar com meu pai direitinho e almoçar, vou ver se eu boto ele para assistir aqui em casa e eu vou muito provavelmente fazer um vídeo sobre esse filme, porque eu gosto muito da história de Guerra dos Mundos, não só do filme clássico lá de trás, do cinema antigo, mas essa versão nova, eu acho, nossa, sensacional o filme, né? E o Ray Ferrer, né? Ele tem 2 filhos ali, que é um adolescente muito do pirado, muito do revoltado, esses adolescentezinhos
afetadinhos, né? E tem uma filha também que é super afetada também, sabe? Meio charupeta das ideias. E eles acabam, nossa, o filme acontece com aquela invasão alienígena, que são alienígenas ali, são máquinas alienígenas vindas de Marte, que acabam invadindo ali a Terra para utilizar os humanos simplesmente como comida, né? Resumindo um pouco a história por cima. E o filme todo ele foca na fuga do Rei Ferrer e desses dois filhos deles que são problemáticos, que ele tem muito problema com relacionamento com eles. Ele precisava passar aquele final de semana com eles e ele acaba não só tendo que passar aquele final de semana, mas tendo que sobreviver com eles e lutar pela vida deles. Meu, ele é um super pai, super personagem no filme. E aí, pessoal, esse relacionamento do Rei Ferrer com esses dois filhos super problemáticos que ele tem, né? É o que acaba dando uma camada mais legal, assim, para a história deles, assim, dentro. Não é só a história da invasão alienígena, de ter que fugir, ter que se proteger, ter que se esconder para não virar alimento ali dos extraterrestres. Mas a relação de que ele tem que ficar cada vez mais próximo deles para poder salvar a vida deles é super importante dentro do filme, e é o que a gente acaba se apegando mais ali, gostando dos personagens. Mas tá aí, pessoal, a nossa listinha dos pais mais legais aí da cultura pop. Ficou muita gente de fora, então coloca aí, faça sua listinha nos comentários. Um forte abraço para todo mundo, feliz Dia dos Pais aí para todos que estiverem assistindo o vídeo, pro meu pai também. E a gente se vê numa próxima listinha aí, vídeo aqui do Retro Joabas. Feliz Dia dos Pais, hein? Falou!